Ele fala aquela linguagem bem antiga, tipo, aquela bem formal, antiga. É, Moria. Moria. Eu só ouvi Moria. Eu não entendi direito, porque é difícil traduzir um negócio que eu não. Eu tô ajustando ainda a minha frequência, entendeu? Eu vou pedir pro Kinox me ajustar. Tem um outro que é com a letra K, mas eu não consigo entender o nome dele inteiro, porque é difícil. Mara, sei lá, raio que é. É com K. Eles estão se mostrando. Tem um monte. Ele falou que tem. A humanidade não conhece todos os nomes, nem todos eles. Eles não são só sete. Eles são principais. Sabe quando você tem sete frequências principais, você tem subfaixas de frequência? Então é isso. Ele falou que representam sete que cuidam mais do campo da humanidade, como se fosse mais ligado e conectado aos sete corpos ou os sete campos da humanidade, é isso que ele está falando. Sete corpos, uma coisa assim ele fala. Mas eles são maiores em número do que isso. Eu tô ouvindo, é que eu não consigo traduzir os nomes porque é muito difícil para mim. Ainda pela frequência deles é. Ai, meu Deus, que nome é esse? Eu não sei se eu vou conseguir dar os nomes, mas eles estão se apresentando. Cada um tem uma energia diferente. E eles estão falando assim, a gente entende. Eles falam como se fosse tudo junto, mas separado ao mesmo tempo. Nós conseguimos entender que você não tem muita afinidade. E eles falam que é normal, porque é da onde eu vim, da onde a minha primeira formação, é isso que ele quer dizer. A primeira formação, a minha primeira existência, a primeira lembrança de existência que eu tenho é um local, uma dimensão onde não tem divisão, onde não tem fractalização. E para as faixas que são fractalizadas, é como se eu não desse muita importância, porque eu estou mais conectada às faixas que não tem muita divisão, não tem muita fractalização. Como se eu não ligasse para isso. Eu fui até desonrosa com eles e eles estão totalmente contrário comigo. E isso mostra muita sabedoria, muita honra. É, é de uma elegância de existência que não tem esses sentimentos que a gente tem aqui, sabe? Isso é muito bonito. Hum. Eles têm muita tradução canalizada, né? Porque as traduções que tem aqui são traduções canalizadas. É como se fosse a influência da frequência dele nas pessoas que estão mais conectadas à frequência dele, entendeu? Tipo, as pessoas que conseguiram frequenciar, que tem conexão com ele, receberam aquilo que é os códigos, o entendimento e conseguiram trazer conteúdo. Mas ele fala assim, todo conteúdo tem como se você pudesse tirar ali a essência. Se você conseguir ler, se você ver os conteúdos, você vai tirar uma essência. Mas tem muita coisa que está como se tivesse. Sabe quando você floreia, quando você aumenta? Isso ele falou que isso é atributo humano, entendeu? É mais simples. Ele falou para olhar para o mais simples e não. Ele falou que é o mais simples, é a coisa mais essencial, não o florear, assim, isso não. O adorno, o florear é coisa humana. A mensagem que ele deixa é uma mensagem mais essencial, né? Não é assim, é de uma maestria, de uma conexão que você tem com a tua essência e uma conexão que você tem profunda de entendimento de você mesmo com o todo e com as outras dimensões, sabe? É algo bem profundo, assim. Para mim, ele se apresentou assim, né? Ele tava com uma veste azul. Ele tava, para mim, ele se apresentou como mestre, tipo um homem, mas eu sei que é um arquétipo, porque tá muito claro para mim que é um arquétipo. Com uma veste azul. E para mim tem um hexágono, como se fosse uma pedra hexagonal bonita na testa. O mais importante aqui é a energia, entendeu? Que ele passa, a frequência que ele passa, que é uma conexão forte.
com algo divino, se eu pudesse dizer assim. É algo muito puro. É uma pureza, assim, bem... Se eu tivesse uma conexão forte com angélicos, que eu também não tenho tanto, acho que a maior conexão que eu já tive com angélicos na minha vida foi com o Miguel, é muito próximo, assim, porque é muito bonito. É forte a frequência, mas é muito bonito. E tem muito conhecimento, esse ser tem muito conhecimento, ele é muito antigo em termos de existência. Conhece muita coisa. Mas ele fala que ele conhece, que assim, ó, ele é conhecido com vários nomes, com várias roupagens diferentes, participou de vários momentos da existência terrestre, ou seja, ele teve aparecendo desde a época do começo da civilização, com roupas diferentes, ou seja, com arquétipos diferentes. E o que importa é a mensagem, né? A mensagem que é a conexão interna, sabe? A mensagem do ser humano se conectar com a própria essência, com a própria essência divina. É isso que ele me traz, assim. Eu sinto a presença da não divisão, da integração em todos eles. Todos eles passam isso. Tem uma aqui que aparece, que ele tem uma... Esse eu tenho mais conexão com ele, com esse ser aqui. Mas esse azul tem bastante, mas tem um que apareceu agora que me dá bastante... Ele é meio lilás, meio violeta, a roupa. Eu não sei dizer pra você se é homem ou se é mulher, porque parece meio andrógeno, assim, a aparência, mas eu sei que é um arquétipo. Só que me traz muita sensação de feminilidade, porque é muito delicada a frequência, né? Esse ser é pura transmutação, é um ser de pura transmutação. É meio violeta, meio lilás, meio roxinho, assim. É pura transmutação, é de uma beleza, e eu sinto que tem uma ligação forte comigo. Eu sinto que tanto esse azul quanto esse violeta, os dois são os que mais frequenciam comigo. Tem outros aqui, mas esses dois me chamam mais atenção. E são os que mais se aproximam frequencialmente de mim. Ela, não sei, ele transmite, assim, segurança e limpeza, sabe? Eu acho que é um ser muito ligado à limpeza, uma energia forte de limpeza, de cuidado. Por exemplo, ó, eu tô vendo esse ser fazendo um trabalho no campo eletromagnético de várias coisas, não só de humano, porque não é só humano que tem campo eletromagnético, né? Pode ter outro nome. Vou chamar de eletromagnético porque é o que a gente conhece, mas tudo tem campo. E ela trabalha nessa limpeza de campo. Ela, sei lá, trabalha nessa limpeza de campo, sabe? Então esse ser faz trabalhos de limpeza, assim, de restauração, de renovação, de tudo isso, assim. É, é, é um resgate, parece, sabe? Parece que resgata coisas, não sei te dizer. Parece com isso, assim. É muito bonito. É, é forte. Para mim, é muito próximo de mim, porque eu acho que ela é bastante ligada com a conexão de trabalhos igual o meu, assim. Ela deve auxiliar e ser regente de muitos terapeutas, facilitadores, pelo que eu estou sentindo. Porque ela trabalha nessa coisa do campo. Eu não sei o nome desse ser. Não consigo achar um nome para esse ser aqui. E também não consigo ver o que exatamente é, se é feminino. Para mim, tem uma energia muito feminina, mas ao mesmo tempo, eu não consigo ver, porque eu só vejo o tom é mais forte, a frequência é mais forte do que a visão. Mas os traços são femininos, mas eu não consigo ver a totalidade, assim. Sabe? Eu consigo ver mais a frequência, assim. É mais forte para mim a frequência. É interessante que é muito estranho isso, porque para mim chega o número 6, né? De novo. E isso é muito interessante, porque é uma conexão que eu tenho. Talvez seja por isso que eu estou conectada, porque está algum momento, em alguma escala, em alguma frequência, em alguma ligação, algum código desse ser, alguma parte do código desse ser deve envolver esse número, ou pelo menos a frequência desse número, porque ela me mostra muito, ele, ela, sei lá, me mostra muito forte isso.
E eu sinto uma ligação muito forte e me parece estar ligado com trabalhos parecidos com o meu. Sim, tipo, não, como que eu vou explicar? Não é isso, senão vai ficar parecendo egóico. Eu acredito que ela influencie pessoas aqui na Terra nesse trabalho de ele, ela, sei lá, nesse trabalho, não gosto de chamar de ela, porque vai que eu tô me confundindo, né? Nesse trabalho de transmutação, entendeu? Esse primeiro, eu já vejo mais maestria, mais entendimento, mais essa parte mental misturado com o espírito, sabe? De consciência, de abertura consciencial, de conexão interna, de interiorização nesse primeiro aqui do azul. Eles são diferentes, mas pertencem e eles se comunicam, todos eles. Os outros eu não consigo ter tanta comunicação, assim, tem um amarelo também, mas eu não consigo ter tanta conexão com os outros. Eu tenho mais com esses dois. São os mais fortes para mim. E são os que mais aparecem. Mas eu tô entendendo que eles estão mostrando uma face mais forte que equaliza mais com o que eu tenho condições de ver hoje. Entendeu? Talvez se eu acessar novamente, ou se outra pessoa acessar, vai enxergar outras coisas, porque eles têm muitas facetas da frequência dele, desse outro ser. Vou chamar de cores, porque acho que fica mais fácil. Um me falou o nome claramente, ela não. Eu não parece que ela não tem um nome, porque ele, ela, sei lá. Eu pergunto o nome, não vem um nome, sabe? Parece que não tem nome de nada. Porque não, ela não. Esse ser não me dá um nome. Ele não me dá. Eu só atribuo a cor. Então eu não sei quem que é. Mas isso não importa. Eu acho que isso não é tão importante. O mais importante é a frequência. E eu acho que tem mais coisas para a gente descobrir sobre eles e sobre tudo isso aqui, porque no momento o Azul falou assim, do momento que você se permite frequenciar, você volta as tuas intenções e toda a tua frequência para uma intenção de frequenciamento, e as permissões começam a acontecer igual eu falo da porta, né? Quando a gente abre a porta da espiritualidade, as coisas começam a se conectar. E eu sinto que é o que está acontecendo. É aos poucos, né? E tem muitos entendimentos nesse. Ele falou que nessas faixas aqui, como se fosse assim, ele está mostrando esse azul. Tem uma série de faixas, como se fosse várias camadas, que ele falou que existem muitos entendimentos. Que ele falou assim, ele está falando assim, é que nem a sua história. Ele falou, você não vive nesse seu ano, não tá, você não está num condicionamento de uma linha temporal? Eu estou falando para ele que sim. E que aqui, mesmo com o nosso calendário errado, eu tenho como dirigente, como direção, anos de 2024, mesmo sabendo que tá errado o calendário, né? Mas a gente segue isso para tudo na vida aqui, não é? Ele falou, então, e por que a sua história passada é importante? Aí eu falei para ele, porque a minha história passada também direciona o futuro. Se a gente não entende do passado, a gente não consegue construir bem o futuro, porque quem não conhece o passado não aceita qualquer coisa no futuro, né? Isso dentro do meu conceito de civilização humana, Gisele, né, do agora. Foi essa a resposta que eu dei para ele. Ele falou que exatamente é importante conhecer a história, que é essa faixa que ele está me mostrando gigantesca, da qual talvez eu tenha pulado, porque eu estou conectada mais a uma outra frequência. Ele falou que é importante eu conhecer para eu entender as minúcias disso aqui tudo, que elas também são importantes. Até pelo trabalho aqui, para o entendimento do que acontece na Terra, e para eu entender também, até mesmo, o futuro do meu trabalho envolve entender e explicar para as pessoas o que influenciam elas, entendeu? E por que as guerras acontecem. Porque muitas coisas, ele está falando assim que muitas coisas os humanos ficam. Sabe quando ficam. Sabe quando. Imagina o Victor. Você viu a importância para o Victor dele saber a história dele? Você viu o Victor? Vamos dar o exemplo do Victor aqui. Você está falando assim para mim, ó. É importante uma pessoa saber da sua história, né? Moria, isso. Ele falou assim, olha, é importante alguém saber da sua história. E quando a gente sabe da nossa história, isso acalenta o coração. E eu lembrei do Victor. Lembra que o Victor ficou feliz só de saber a idade dele?
o quanto isso foi importante para ele, então. É a mesma coisa. Nossa civilização não conhece direito a história, porque a história está toda faltando pedaço. E esses mestres, essas faixas aqui que ele está me mostrando, elas fazem parte, porque quando a história da humanidade estava se desenvolvendo, essas faixas também estavam em andamento. Tudo isso aqui estava ocorrendo, entendeu? Esses mestres estavam se montando, vivendo, experienciando, acontecendo, criando. Então, isso faz parte, isso está conectado. Ele falou que isso está totalmente conectado com a Terra. Todas essas faixas que eu não consigo ter muito conexão, elas estão muito conectadas com a história da Terra. Então ele está falando, você precisa conhecer até para... Ele falou, não só por você, mas pela humanidade mesmo. Como canalizadora, como tradutora, para saber, e também para se conectar com faixas, com seres dessa faixa. Porque ele falou assim, quando você abre a intenção, seres dessa faixa também entenderão que você está abrindo o seu canal para comunicação. E eles querem contar também as suas histórias, querem saber se você se interessa, se você deixar, se você permitir, eles também vão contar as suas próprias histórias e a própria rede a faixa que compete, a parte da rede que está dentro dessa faixa aqui, também está cheio de servidores e coisas que muitas vezes eu pulo. Então é interessante. É uma abertura, entendeu? Tipo, esse é um convite dele, né? E ele falou que ele convida todo ser que tem. Ele fala que é que nem se fosse vontade. Ele usa uma outra palavra antiga. Ele usa muitas palavras antigas, assim, numa linguagem bem formal, antiga. É como se ele estendesse um convite, sabe? Às pessoas que têm essa facilidade, ou esse desejo, ou essa vontade, ou esse dom. Ele usa palavras bem antigas, é difícil traduzir. Mas é como se você, assim, se é do seu desejo, por exemplo, se você consegue, se você quer, você pode vir entender. Ele fala de escola de mistério, ele usa umas coisas muito diferentes, assim, umas palavras muito diferentes. Ele fala que é como se fossem as escolas de mistérios, as escolas gnósticas, do conhecimento antigo. Tá cheio de bibliotecas e de... Ele fala num nome aqui que eu não consigo entender, mas é como se fossem livros antigos, sabe? Aqui que contam histórias, mas são histórias vivas, porque do momento que você acessa, tá na temporalidade, porque não sai do tempo da Terra. E eu sei o que ele tá falando. Você sai da faixa de slow, onde tem o tempo. Então, é como se você visse as histórias acontecendo no tempo real, na linha de acesso. Então, tem muita informação aqui que dá para entender. E ele fala que toda disfunção de guerra,